Vamos dar início, então, ao nosso segundo dia de palestras, né, da nossa Semana Acadêmica Online. Ontem nós tivemos, né, o pessoal da Obra Solidária, o Rafael Detone, que foram palestras super legais. E hoje a gente tem como convidada a arquiteta Desirê Niedo, que vai falar um pouquinho sobre o processo de criação, de como é trabalhar em grandes projetos. Queria agradecer a presença de todos os nossos alunos que estão aqui, dos professores e principalmente da Desirê, que aceitou o nosso convite, né? Conheço a Desirê há bastante tempo, acompanho a carreira dela, admiro bastante ela. E aí, sempre pensei, a gente sempre faz as semanas acadêmicas, sempre pensei em convidá-la, mas às vezes a distância é um pouquinho difícil. Dessa vez, com a pandemia, tudo mudou, então a gente teve essa oportunidade. E queria te agradecer, Desirê, por estar aqui com a gente hoje, viu? Obrigada a vocês pelo convite. Muito legal aí conversar com o pessoal e poder passar alguma coisa aí do que a gente sabe, tipo, na época de faculdade, eu lembro tanto que isso era legal, assim, né? Conhecer gente nova, ver coisas diferentes e tal, e eu acho bacana poder participar disso agora. E você, mais do que ninguém, sabe, porque a Desirê, na época da faculdade, ela participava dos centros acadêmicos, né? Então, eles fizeram, na época, o EREA, que é o Encontro Regional, trouxeram até o Lelé para conversar com a gente, né? Foi muito bacana. Inclusive, eu vou contar sobre isso aqui na minha apresentação. Acho que foi uma parte importante, assim, dessa construção de repertório e de iniciar um processo criativo. Foi a virada de chave para mim, assim, durante a faculdade, sabe? Acho que foi um momento bem importante, apesar de ser muita festa e tudo, né? Aquela coisa toda, mas acho que valeu a pena, assim, para poder, construir e me levar a certos lugares. Eu acho que a partir daí a gente começa a enxergar de onde surgem as oportunidades, assim, sabe? Bom, que eu já dei spoilers, tá? Então, fique à vontade para fazer sua apresentação, para falar um pouquinho, e aí no final a gente abre para pergunta de quem quiser fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, tá bom? Tá bom. Beleza, deixa eu compartilhar aqui então. Aqui acho que você está vendo a sua, né, Janela? Certo? E agora está vendo a minha apresentação? Eu estou vendo a apresentação, Tá, beleza. Bom, vou começar falando, então, sobre a atuação na área do design imobiliário e na arquitetura. Acho que uma coisa levou a outra, assim, e contar um pouco sobre essa questão do processo criativo e a busca de repertórios, que eu acho que é super interessante, assim, para a gente, antes, durante e depois da faculdade, uma coisa que acho que a gente pode levar para a vida, né? E aí eu vou contar como foi, como começou tudo, onde uma coisa foi levando a outra. E aí, para começar me apresentando, então, eu sou de Cuiabá, vivi a vida inteira aí, formei na UFMT, estudei com a Nayara, a gente se formou em 2011, e aí eu fiz uma especialização em design de interiores ainda em Cuiabá também, e aí nos últimos anos eu comecei a trabalhar e depois me inscrevi num doutorado em Portugal, achando que não ia dar em nada, e deu. E aí passei o ano passado lá estudando habitação e estou ainda desenvolvendo a minha tese de doutorado, né? E aí, trabalho desde que saí de Cuiabá em 2015, eu fui para São Paulo, comecei a trabalhar na FGMF, comecei como freelancer, trabalhava para um cliente numa obra em Paraty, e aí fui ganhando espaço e até trabalhar na equipe de interiores, que era o que eu gostava de fazer, e hoje coordeno parte da equipe de interiores, que é responsável por residências, hotéis e algumas outras tipologias. Lá a gente divide entre interiores de prédios e interiores de casas e outras tipologias. E aí eu cuido dessa parte das casas.
eu morei lá em Portugal entre 2018 e 2019, e aí toquei o IBIS, eu vou contar um pouco mais sobre como foi o processo de criação e participar do concurso do IBIS, e aí o primeiro que foi implementado na Europa com o nosso conceito, eu consegui tocar lá durante esse tempo que eu estive no Porto. E aí, em paralelo, tem a minha marca de design, que eu acho que foi uma coisa que veio da minha produção arquitetônica, de sempre gostar de desenhar alguma coisa, eu botava como meta, vou desenhar uma peça para esse cliente, e aí foi virando, fui estudando mais, buscando sempre me envolver nesse meio, até agora abrir a minha marca. E aí, acho que para contar, começar a contar, né, de onde vem todo esse processo criativo e tal, acho que é importante, foi importante para mim desde o crescimento dentro da faculdade. Então, essa era eu sempre lá na faculdade de arquitetura, tinha essa coisa assim, construção das amizades que você faz, né? Na época de faculdade, acho que isso é muito importante também, tenho até hoje meus amigos, e são os que a gente leva para a vida, assim, e na faculdade acho que é o melhor lugar para a gente fazer, sabe, amizades e conhecer pessoas. E aí os encontros de arquitetura também foram super importantes durante esse processo, que foi, de certa forma, uma virada de chave para mim, de entender a arquitetura como parte da minha vida, e é uma coisa, a partir desse momento, eu não consegui mais separar o que era cada coisa, e comecei a me interessar por eventos, pelos arquitetos, em conhecer gente diferente, e atrás dessas pessoas, sabe? E aí, aqui na época da faculdade, sempre estudando muito, projetando muito e perdendo noites dentro do CA, como a Nayara falou, era bem envolvida, assim, com o centro acadêmico. A gente fez o encontro de arquitetura, o encontro regional em 2011, então a gente estava sempre tentando criar coisas dentro da faculdade, trazer pessoas legais que a gente admirava para dentro da faculdade. Foi onde a gente fez o Ereia Cuiabá, que foi um encontro super legal, que a gente trouxe várias pessoas, conheci meu noivo, hoje também desde a época da faculdade, hoje trabalho com ele também, da arquitetura, e aí a gente trouxe os profissionais da área, os locais, né, de Cuiabá, alguns desses vocês devem conhecer. Sérgio Coelho, na época, foi quem projetou a Arena Pantanal, também foi fazer uma palestra lá no nosso encontro. Marcelo Suzuki, que é no nosso CA, sempre cada um deixou a sua marca lá dentro, deve estar até hoje, eu espero. E aí, o Lelé, que foi uma palestra super interessante, assim, para a gente foi muito legal poder conhecer ele e ouvir o que ele tinha para contar, um cara, assim, um dos maiores nomes da arquitetura no Brasil, né? Foi muito legal poder proporcionar isso para a nossa faculdade, ver os nossos professores participando disso também. E aí, nesse mesmo encontro, a gente levou os caras da FGMF, na época o Rodrigo e o Fernando, são esses que hoje são os meus chefes. Então, desde daquela época, a gente foi construindo um relacionamento com eles, e aí até fui para São Paulo, conheci eles, e aí acabei trabalhando, e até hoje estou lá. Então, acho que é isso, é uma construção de relacionamento, uma coisa vai levando a outra, assim, sabe? E aí, para falar sobre o meu desenvolvimento, eu não tem como não falar do meu processo dentro da FGMF. E aí eu vou contar agora um pouco o que eu faço dentro da FGMF, como que funcionam os processos. Eu acho que é interessante a gente poder conhecer e entender como é um processo dentro de um escritório, né, de arquitetura. E aí, então, esses são os três sócios, o Lourenço, o Fernando e o Rodrigo, e uma grande equipe por trás para fazer a coisa acontecer e desenvolver os projetos junto com eles, né?
Então, aqui começando, eu vou mostrar um pouco rapidamente, tem bastante coisa, então vou mostrar mais ou menos como é o nosso trabalho e o que a gente tem feito. Então, aqui eu dividi em interiores de prédios, né, dentro do escritório. Eu acho que é uma coisa assim, tipo, eu trouxe vários para mostrar o tanto que é variado, assim, o nosso processo de criação e os projetos, porque é uma coisa que é muito construída junto com os clientes, sabe? E é uma coisa que a gente procura sempre diversificar muito, assim. Então, esse aqui é um projeto no edifício Corujas. O edifício Corujas é da FGMF, é um edifício comercial, e a gente fez uma agência, a Wyden Kennedy. Essa foram um dos primeiros trabalhos da equipe de interiores que surgiu em meados de 2014, ganhou força em 2015, e hoje é a maior equipe do escritório. E há alguns interiores dos prédios, então, desde comunicação visual a definição de mobiliário. Aqui, esses painéis, né? O grande edifício, vou passar rapidamente. Esse aqui é um edifício que está sendo construído hoje em São Paulo, na Rebouças. Então, a gente cria imagens de divulgação também. A gente vai desde o processo de participa da etapa de estudo preliminar, que é no processo de criação mesmo do projeto, e já incluímos a parte de interiores também, que depois é para venda e tal. Então, essas são algumas imagens. Esse projeto acho que deve sair em breve. A mesma coisa esse, na Melo Alves, é da Vitacom, prédio, edifício, estúdios, né, e as áreas comuns, toda a gente desenvolveu toda a parte de conceito de interiores para divulgação. Eu acho que, inclusive, isso vai ser até executado, né? A gente faz toda essa etapa também de definição de mobiliário, compra, acompanha até a parte que o desenvolvimento mesmo do execução do trabalho, né? Quando o prédio fica pronto. Então, essas são as imagens, os conceitos. Isso aqui foi um sky bar que a gente fez, um bar, ficava num super pavimento lá no topo assim, da cidade. A gente criou um piso de vidro. E aí a gente cria também o conceito dos apartamentos. Nesse caso, foi para render também. Alguns a gente faz apartamento decorado, esses stands de venda, edifícios múltiplos, né? Esse aqui era uma parte de um comercial. Passar rapidamente, aqui essa parte era um apartamento que o pessoal quer alugar já todo mobiliado, então a gente criou todo um conceito também. Esse é um que está em desenvolvimento pela equipe, a área de áreas comuns, né? Então essa era um gourmet, aí a gente cria toda, ainda está em divulgação esse, para imagens, é tudo render, né, para venda. Esse é um em Belém, do Pará. Esse, inclusive, foi o que toquei. Áreas comuns, recepção, gourmet. Aí tinha uma imagem de apartamento para a gente poder, para venda. Isso aqui foi até uma empresa de Porto Alegre fez esses renders aqui, que eram umas coisas super realistas, assim, que é aquela coisa bem voltado para venda mesmo. E aí, alguns projetos que a gente já fez dentro do escritório, residenciais que foram concluídos. Então, essa é a Casa Grelha, acho que é uma das casas mais conhecidas dentro do escritório. Era uma casa de campo. Então, mostrando um pouco A ideia aqui é passar as imagens e vocês verem o tanto que é diversificado mesmo, assim, sabe? Porque é muito construído com o nosso cliente, assim. Então, desde o apartamento de um dos sócios, esse ainda é ele, esse é a casa de um outro sócio, essa é uma casa de campo. Se eu estiver passando muito rápido, me sinalizem, tá? Uma casa de campo. Esse era um loft para era uma mulher que morava, mulher com um filho.
Inclusive, eu conheci esse apartamento, está super legal. Esse é um apartamento bem antigo, assim, dentro do escritório, um dos primeiros interiores nossos. Até hoje está bem legal, assim, já faz acho que uns 10 anos que foi feito. Aqui era um apartamento, também recente, que a gente criou esse painel que conforma todas as áreas, a área social, né, que é a sala, e aí ele esconde a parte interna mais íntima da casa e alguns programas, como o bar, cozinha, tudo está mimetizado nesse grande painel que desenha o interior. A luminária também a gente desenhou, então, eventualmente, a gente cria alguns elementos, luminária, mobiliário, a gente sempre tenta pensar em algo exclusivo para o cliente. Essa era uma casa de uma família também, foi feita em parceria com uma outra arquiteta, que era amiga da cliente nossa. Aqui, ó, um apartamento com umas estantes pivotantes. Esse foi um apartamento também, um dos primeiros que eu peguei dentro do escritório. Era um apartamento super pequeno, o cliente tinha ido em outro arquiteto e que o arquiteto não tinha aceitado pegar o projeto dele, porque achava que o budget era baixo para poder fazer tudo, e aí ele foi no nosso escritório e a gente topou fazer. Era um orçamento baixo para tudo que ele tinha para fazer, desde obra, interiores, marcenaria, mas a gente topou e fez acontecer. E aí precisava que tudo fosse bem em conta. Então, aí nesse projeto, eu desenhei a estante, as mesinhas laterais, as mesinhas de centro, o sofá. E aí, a partir daí, eu comecei a me interessar bastante por design. Eu vou falar um pouco mais para frente sobre isso. E aí, aqui a gente mais detalhes. Essa é uma casa de campo, a gente desenhou essa mesa de jantar, a cliente tinha essa madeira, era uma madeira super antiga, rústica, que era da família dela há muitos anos, e ela queria fazer alguma coisa com essa madeira, então a gente bolou essa mesa e foi chamada de mesa fenda, né? A gente deixou tudo retinho em volta e a fenda ficou bem aparente no centro, ficou bem interessante esse móvel. Mais imagens. Essa outra casa de campo também. Essa a gente tirou. Essa cadeira aqui da esquerda a gente desenhou também com a Butski, uma indústria de móveis. A gente bateu na porta deles e, somos FGMF e gostaríamos de desenhar um produto com vocês. Vocês topam? E aí a gente foi atrás e desenvolvemos. Acho que essa cadeira, se eu não me engano, teve assim, uns 10 protótipos até chegar no desenho final. E aí ela foi finalista do Museu da Casa Brasileira também. Com um produto bem bonito. Foi pensado para desenhar para um hotel em Recife, mas hoje está à venda no Brasil todo. Esse era um outro projeto de uma senhorinha de uns 80 anos, saiu de uma casa, foi para um apartamento, e aí super topou, assim, uma coisa diferente, a gente descascou todas as paredes e laje, deixou tudo aparente, a gente desenhou essa grande luminária que percorre todo o ambiente, e aí cria alguns, tipo aqui no cantinho, cria um foco para o bar, aí vira um pendente da sala de jantar, ilumina a sala, então acho que ficou uma coisa bem legal, assim. Essa mesa de jantar também a gente desenhou, bem industrial. Foi um projeto bem bacana de fazer, ela topou bastante coisa, assim. Esse era um projeto, um apartamento que o cliente tinha bastante livros. Então, a gente criou esses nichos no forro e servem como iluminação, estéticos e como armazenamento de livros também, né? Tem umas partes à direita aqui, essa estante, ela corre, ela abre para uma segunda sala. Essa outra casa de campo. Essa daqui também é uma casa de campo, foi uma das primeiras que eu peguei dentro do escritório. O cliente
acabou não fazendo muita coisa, mas a gente conseguiu começar assim uma parte de arquitetura. Ela tinha esse volume, né, dos quartos, essa área íntima em cima, e embaixo era tudo bem integrado com o jardim. Hoje já está bem maior esse jardim por fora, está bem bonita essa casa. Casa do Cafezal, projeto antigo do escritório também. Essa foi uma casa na cidade mesmo de São Paulo, essa a gente conseguiu trabalhar bem a parte de interiores, de 2015, mais ou menos. A gente desenhou também as luminárias, alguns móveis, alguns poucos móveis, acho que não aparece aqui. Mais casas de... Essa foi uma casa para venda, a gente tinha que mobiliar com móveis bem em conta, assim, para o cara poder vender, sabe? Tinha que ser uma coisa interessante, ficasse bonito, mas que tivesse um custo baixo. Aí a gente... Então, são vários programas que a gente pensa, não é só especificar um monte de coisa legal e cara e tal, mas a gente vai também naquele... procurar peças bacanas com preços interessantes, assim. Esse era o Itaú, um corporativo, que também era isso, era super... Tinha que ir atrás de custo, fazer uma coisa legal. Hoje, acho que é um dos espaços mais bem avaliados entre os colaboradores do Itaú, como um espaço para se trabalhar. E aí, eu vou falar, então, mostrei um pouco dos projetos desenvolvidos nos últimos anos, e agora eu vou falar sobre as etapas de processos de projetos, como é que a gente funciona dentro do escritório, né? Nós somos uma equipe hoje de 15 pessoas, e aí o que a gente faz lá dentro do escritório? A gente entra na fase de estudo preliminar, desde a concepção, então o pessoal de arquitetura tem equipe de arquitetura, ele cria da parede para fora, digamos assim, é lógico que tem um partido lá, cria a arquitetura, a casa, o conceito, e a gente entra para pensar na parte interna da casa. Tudo muito... A gente acredita que é tudo uma coisa só, tanto que a gente fala, a gente faz arquitetura de interiores, né? Então, desde a parte de concepção, a gente faz uma proposta de layout na fase de estudo preliminar, para ficar uma coisa bem elaborado assim para o cliente. E aí, né, depois dessa proposta de layout no anteprojeto, a gente faz uma revisão de acordo com o feedback do cliente depois da primeira apresentação. A gente propõe todos os acabamentos internos, louças, metais e equipamentos. E na fase de executivo, a gente faz propostas de marcenaria, serralheria, a gente trabalha muito, acho que vocês devem ter visto nos projetos que eu mostrei, é muito presente isso, essa parte do mobiliário, do móvel construído, é muito presente dentro dos nossos projetos. E, eventualmente, a gente desenvolve produtos junto com a equipe de design de produto, que é uma outra equipe que surgiu no escritório nos últimos anos também. E aí a gente acompanha todos os detalhamentos executivos de marcenaria e serralheria, escolha de mobiliário, escolhas dos tecidos para esses mobiliários, aí depois escolhe tapete, cortinas, persianas, luminárias decorativas, e aí a gente faz até a produção, o objeto, se o cliente quiser que a gente escolha o garfo que ele vai usar na casa dele, a gente escolhe. E aí, dentro dessa parte de executivo, de tudo que eu falei, a gente gerencia todos os itens, que é cuidar a gente é responsável pela qualidade de tudo, em todas as etapas, mas, além disso, nessa parte de executivo, desde marcenaria ao mobiliário, ao objeto, a gente é responsável pelo prazo que está sendo entregue, pelo fornecedor, por receber, pela qualidade, por... acompanhar isso e garantir que vai estar certinho na casa do cliente. E aí, para mostrar mais ou menos
nessa parte de estudo preliminar, como a gente trabalha na concepção. Então, aqui é uma casa na Fazenda Boa Vista, eu estou até desenvolvendo ela agora, hoje eu estive em obra, e aí a gente queria propor, assim, a arquitetura está sendo construída há 2 anos, e aí a gente foi propor agora o mobiliário. E aí, para isso, a gente começou a estudar os fluxos da casa. Então, era uma entrada, a parte entrada principal da casa, os caminhos que os clientes iam fazer para os outros ambientes. Então, era os fluxos de externo e interno, né? Como se daria isso, como se daria essa dinâmica dentro da casa. Então, tem essa questão do fluxo do jardim, o fluxo interno, e aí o fluxo entre os ambientes, a gente começou a entender como a gente acha que funcionaria isso e como a gente queria direcionar isso para o cliente, conceber esse espaço. E até que chegamos num layout, aí eu vou mostrar mais ou menos o desenvolvimento de como está sendo isso. Então, layout e tal. E aí, nessa etapa de estudo preliminar, aqui são outros projetos, mas mostrar mais ou menos como funciona. A gente, no estudo preliminar, quando a equipe de arquitetura apresenta um projeto para o cliente, tem que estar bem ambientado, tem que ter móveis, e a partir desse momento, desde desse princípio, a gente pensa muito em como a gente quer que seja a parte interna desse projeto. Então, a gente já vai pensando no mobiliário para aquilo, desde o começo, mesmo sem entender, sem conhecer o cliente no primeiro momento. Então, como a gente acredita que tem que ser esse espaço. Então, a gente propõe esse mobiliário que vai para o render, propõe o acabamento interno também, que vai para o render, ele especifica tudo certinho, como está aqui. E aí a gente terceiriza as imagens, vem a imagem, a gente comenta, e aí revisa detalhe por detalhe dessas imagens, manda para a pessoa, e aí ele manda para a gente de volta um render finalizado, e a gente faz essa apresentação para os clientes. Em anteprojeto, a gente faz uma apresentação de acabamentos, então a gente começa com referências, essas são todos projetos nossos, então a gente começa a mostrar como seria aquele acabamento aplicado dentro do espaço, para o cliente poder entender e começar a espacializar, né? E aí a gente cria uma composição de materiais. Essa foto da direita é como ficou no futuro, assim, foi depois de ter apresentado a proposição de materiais, é mais para a gente poder comparar uma coisa com a outra. E aí a gente faz proposição de louças e metais, então tem toda uma apresentação com todas as especificações, valores, o cliente vai entendendo junto com a gente, aprovando ou não, e a gente vai fazendo revisões. E a gente transforma essas apresentações todas em planilhas, para a gente poder organizar tudo. É tudo muito, assim, o processo dentro do escritório é muito bem esquematizado para a gente conseguir ter o controle da nossa produção. E aí tem a proposição dos equipamentos, tudo também bem detalhado para o cliente, vai para uma planilha depois, e isso transforma em material para a equipe de projeto poder desenvolver os complementares, e aí vai desenvolvendo elétrica, hidráulica, tudo a gente vai trabalhando junto. Então, a gente tem que produzir esse material, documentos mesmo de projeto, aprovação com o cliente. E aí, na etapa de executivo, a gente começa a propor as marcenarias, essa também são projetos nossos, e aí a gente usa referências de outros projetos também, e para mostrar para o cliente como é que funcionaria o que a gente está pensando para aquele projeto. E, eventualmente, a gente faz imagens, essas são imagens internas para demonstrar o espaço. Esse foi um projeto que eu trabalhei em Santos, era uma empresa, essa era uma das salas de diretoria, e aí a gente apresentou dessa forma para cliente.
Essa era uma outra sala de diretoria também. Tudo isso para focar em marcenaria e serralheria. E essa também era um hotel, Gran Mercury de Recife, também era... A gente criou bastante coisa, desenhou bastante móvel ali. Essa era uma outra proposição de uma casa, e aí para propor marcenaria, serralheria, disposição de móveis. Essa era até uma etapa de... Cheguei a fazer esse projeto numa etapa de estudo preliminar, também foi a primeira apresentação para cliente, ela gostou bastante. Essa outra, proposição de mobiliário. Essa marcenaria de uma casa também. Essa está sendo finalizada agora, esse mês. E aí esse aqui eu acho bem legal, era do Guilherme, o outro coordenador da equipe. Esse era um quarto de uma menina que fazia balé e que gostava de receber amigas dentro de casa. E aí a gente criou esse quarto com umas camas de hóspedes, assim, que estariam do lado dela. Então, não tem esse colchão central, que é a cama dela mesmo, e nas laterais são colchões também, mas não parecem. Então, viram uma arquibancada, ela reunia as amigas, dava para dormir, super... A menina adorou bastante, acho que era uma menina de uns 15 anos, mais ou menos. Aí tinha um espelhão do lado para ela dançar no quarto. E aí, na etapa de executivo também, a gente faz um detalhamento em SketchUp mesmo, envia para as marcenarias, para orçamento. Então, a gente vai cuidando dos encaixes, de todos os detalhes. Não é super um projeto executivo de 2D, até porque as marcenarias, cada uma tem o seu padrão, então, mas a gente cuida bastante para que a informação chegue no fornecedor. Então, desde os encaixes, os encontros, a gente sempre busca estar atento muito nisso, assim, os alinhamentos e detalhes. Mais esse aqui era uma apresentação para um fornecedor, para ele poder orçar. E aí, eventualmente, a gente faz também em 2D, esse aqui era um detalhamento que foi levado para o cliente também. A gente cria mapas de marcenaria, onde a gente identifica peça por peça em cada ambiente. Leva tudo isso para a planilha também de gerenciamento, com todas as informações. E aí, tudo isso é um material de desenvolvimento, até uma parte de executivo, que a gente usa para ter um controle mesmo da qualidade do que a gente está fazendo. E aí, aqui, como para trabalhar assim, a parte de mobiliário mesmo, a gente... Com o tempo e a experiência de cada projeto, a gente bolou um jeito de tentar construir o espaço. Isso veio muito também por esse projeto, que era uma coisa assim, tipo, muito grande e era muito construída a muitas mãos. Os clientes gostam de participar das definições. Então, a gente pensou numa forma em construir os espaços, a definição de mobiliário por camadas. E aí a gente apresentou um esqueminha sempre antes de cada ambiente que a gente fosse especificar os móveis, né? Então, como uma camada 1, a gente pensa assim, sempre como móveis que fazem um pano de fundo para aquele ambiente, que tragam acolhimento, sensação de conforto, que sejam peças mais atemporais, neutras, que tenham bastante qualidade. A gente foca bastante nos móveis mais de qualidade mesmo, fala assim, ó, aqui são móveis para você investir bastante e tal. E aí, depois vem uma construção de uma segunda camada, onde entram peças menores, como poltronas, mesas de centro, mesas laterais, onde a gente vai trabalhar textura, desenho diferente. Também tem essa coisa muito ligada ao conforto, era uma coisa muito da família, eles não estavam muito tipo assim, olha, eu não estou preocupado se é o designer fulano de tal, da Dinamarca, não sei o que, o cara foda. Eu quero que a minha poltrona seja confortável, e aí eu quero muito focar nisso e tal.
E aí aqui, nesse também a ideia era misturar estilo, épocas, então a gente queria trabalhar com algo de antiquário e ser tipo, peças autênticas que a gente queria misturar no espaço. Aí depois vinha para a camada 3, que era onde a gente queria trazer mais diversidade, misturar estilo, época, origens, texturas, cores, então, tipo, as almofadas, vinha muita coisa assim, tipo, o cliente tem uma manta que ele comprou numa viagem no Peru, que ele fez com a mulher e tal, vamos usar, e aí nessa camada onde a gente mistura bastante coisa. E a camada 4, eventualmente, o cliente vem, né, a parte de produção, já vem, poxa, tenho tanta coisa de viagem, os clientes pensam, tipo, vocês vão querer comprar tudo novo e tal, e a minha história e tal. Não, a gente usa muito disso, assim, de inserir o gosto do cliente, lógico, e aquilo que vem, assim, na casa dele, que tem a cara dele, que é aquilo que ele tem afeto, que ele comprou nas viagens e vai construindo toda uma história, né? Então, as coleções, obras de arte entrariam na camada 4. E aí, isso ajuda muito a gente a organizar o pensamento e escolher e nortear ali uma construção desse espaço. E aí, as referências de mobiliário também, a gente quer mostrar, quer especificar para o cliente, mas ele quer ver como ficaria, ele quer ver como que funcionaria. E aí a gente faz também essa etapa de apresentação de mobiliário. E aí a gente cria alguns boards com composição, até para ajudar a gente nesse processo de criação, como está ficando ali a mistura das coisas, como está ficando a organização. Eventualmente, o cliente está em dúvida sobre como vão ficar os móveis dentro do espaço, a gente vai lá, plota na escala 1:1, mostra para ele como fica, ele entende, ele espacializa, ele anda ali dentro daquele ambiente. E aí a gente faz, em alguns projetos, o render, e aí vai escolhendo, né, o mobiliário, as texturas, as cores, vai trabalhando até gerar um render final, que esse foi apresentado para o cliente. Esse aqui, a gente tinha que convencê-lo a fazer interiores conosco, então a gente fez todo esse processo, e aí deu certo, a gente está fazendo agora. E aí aqui a gente também faz uma apresentação só de luminárias decorativas. Aí, eventualmente, a gente desenha. Esses da direita, aqui do centro e da direita, foram nós que desenhamos essas luminárias. Da esquerda, a gente comprou. Proposição de tapete. Tudo é apresentado ao cliente. Aí, ele vai para uma prancha de mobiliário. Tem cliente que gosta de enxergar, né? Tudo numa coisa só, assim, para ele entender como vai ficar o espaço dele. E aí, eventualmente, não dá para fazer sempre super pranchas, super correria, e ali a gente vai por ambiente também e define, apresenta para ele opções, o cliente tem alguns que são bem focados também, olha, não me venha com coisa cara, eu quero coisas mais em conta e tal, então a gente vai balizando sempre ele pelos valores, tem cliente que vai, escolhe porque gostou daquela peça, mas tem cliente que só toma decisão antes de saber valores. Então, aí a gente vai entendendo muito com eles e vai propondo e apresentando, né? Então, a gente mostrava a mesa, o que a gente imaginava para a mesa, a cadeira, a luminária, uns complementos. E aí mostrava opções. E aí, eventualmente, também tem um render mais simples também, para ele entender mais ou menos o espaço. Vai para uma planilha, sempre presente em todas as etapas. E aí, produção. Essa foram uma das produções que a gente fez também. E aí a gente faz também uma proposição de objetos. Como eu disse, se o cliente quiser que a gente escolha a xicrinha de café, o talher dele, a gente escolhe. Aí,
almofada, a manta. Essa daqui foi uma fábrica que eu visitei em Portugal, que era super legal. Eu trabalhava com uma lã das ovelhas que tinham na Serra da Estrela e tal. Então, você vai criando história e vai apresentando para o cliente, vai envolvendo ele no seu processo e vai convencendo ele. E aí eu acho que isso tem muito a ver com a construção de repertório, que faz muito parte do nosso processo criativo. Essa era as almofadas, tudo vai para a tabela. E aí aqui eu vou mostrar um pouco sobre como foi participar do concurso do IBS, que a gente venceu. Eram três conceitos mundiais que seriam aprovados no mundo, mas poderiam ser... Aí tinha a etapa da América do Sul, mas poderia ser... A gente venceu esse da América do Sul, mas poderia ser replicado no mundo inteiro. E aqui nos quartos a gente começou a apresentar alguns boards que vinham muito de um material que o IBS, a Core, né, que é detentora do IBS, tinha vários guides, várias coisas. Eles queriam renovar a bandeira do IBS vermelho. Eles estavam perdendo muito espaço para hostels e tal, e queriam reformular tudo. Então, a gente apresentou vários conceitos, onde a gente apresentava esses boards de sensações e tal, do que a gente queria para os quartos. E aí foram propostas de 2, 3 pessoas por quarto, e a gente criou de 4, de 6. A gente foi além e criou novos conceitos de quarto, de trazer assim, tá perdendo espaço para hostel, vamos criar então um quarto que as pessoas possam ir com amigos para lá. E aí tinha aqui a apresentação Esse aqui é um material que foi feito para apresentação mesmo, então tem bastante coisa de arquitetura, assim, como foi que a gente apresentou. Então, tudo isso mostrava mais ou menos como seriam os quartos, as habitações. Unidade por pessoa. E aí, a parte de acabamentos dos quartos, o que a gente imaginava para cada, né, para esse espaço. A parte de mobiliário. E aí a gente criou alguns esqueminhas, onde nesse conceito do quarto a gente pensou em um sistema que abrigasse vários usos. Era em várias tipologias, né? Então, tinha o casal e os 2 de solteiro. Então, era uma estante que conformava alguns usos de apoio, cabide. E aí, a partir dessa estante, tinha todo um sistema que virava cabeceira, apoio para quadro. E essa linguagem se repetia na bancada e depois no banheiro. Então, aqui a gente mostrava várias texturas que a gente queria usar, e aí conformava um detalhe que transformava num apoio ali de televisão, alguma coisa que abrigasse, que vestisse o quarto e criasse essa ideia do sistema que percorresse todo o espaço. E aí a gente mostrou os esqueminhas de como poderiam ser usados, várias configurações. Em alguns casos, os quartos onde a gente conseguia fazer isso tinha uma mesinha de trabalho. E aí, no quarto de 3 pessoas, como isso funcionaria? Era uma coisa muito flexível e que poderia se adequar a várias tipologias de quarto. E isso isso foi confirmado a partir do momento que a gente começou a aplicar o conceito de fato, assim, lá no Porto tem várias tipologias de quarto e funcionaram muito bem, assim, cada país apresenta uma particularidade diferente e a gente consegue sempre aplicar essa ideia ao projeto, tá sendo bem legal, assim. Aqui era um quarto para 4 pessoas, como funcionaria, né? Várias tipologias, quartos de 6 pessoas. Quase um quarto de hostel. A gente apresentou como seria. E aí a gente criou também o loft,
não estava no programa, mas a gente achou que poderia ser legal levar essa ideia, e foi bem bacana, assim, eles aceitaram, inclusive já implementaram em alguns hotéis esse quarto. Então, um psicólogo que vai e se hospede ali, passe um tempo numa cidade e queira atender. O Ibis, ele é voltado muito para pessoas que viajam a trabalho também. Então, isso era um médico, um psicólogo, um nutricionista, poderia usar isso, sabe? E aí, o board dos banheiros, render, sempre pensando em custo, tinha que ser uma coisa simples, barata, fácil de ser implementada no mundo inteiro, então não dava para pensar em coisas mirabolantes que a gente não teria o controle da produção, porque lá, aqui em São Paulo, vai ter um fornecedor que vai fazer, no Porto teve outro, em Londres teve outro, na Espanha teve outro, e todos tinham que fazer com que ficasse sempre com esse mesmo conceito, que tivesse a mesma cara. Então, tinha que ser uma coisa simples, flexível, barata. É essa. E aí, na parte das circulações também, a gente chamou uma empresa de identidade visual, e aí a gente pensou nesse conceito das cidades, e aí tinham os mapas da cidade, foram levados para dentro desse corredor, e aí seriam carpetes, e trariam a cidade para dentro do hotel, né? Em cada cidade seria de uma forma. E aí nas paredes também teria todo um trabalho de cores, e eles trouxeram essa ideia do anamorfismo, que aí dependendo do ângulo que você olhava, tinha algumas formas que você conseguia enxergar. E aí eles apresentaram essa ideia dos passarinhos. E aí, visto de alguma parte, por exemplo, aqui onde está sinalizado o pezinho, é o ponto onde a pessoa ia enxergar aquele ambiente, ele ia ver o desenho dentro do espaço. Isso não foi para frente. A gente teve que criar novos conceitos de circulação, mas foi uma ideia bem bacana. Assim, acho que para concurso ficou legal, assim, como levar algo diferente. E nas áreas sociais, a força que teve no nosso projeto, que eu acho que foi bem importante, assim, para ajudar a gente a ganhar, foi que a gente queria o que a gente viu, né? Nos hotéis, a gente tinha toda uma infraestrutura grande de cozinhas, restaurantes, e eram sempre voltadas a 2, 3 hóspedes que usavam. Tinha todo um espaço que não era super aproveitado. E aí a gente pensou em levar tudo isso para a rua e trazer a rua para dentro do espaço. Então, o público dentro do privado. A gente virou até o conceito plaza, onde a rua entrava dentro do hotel. Então, aqui esse cinza é o público, é a rua que invade, lobby, a parte de restaurante, coffee era um coworking com café. Office com café. Então, a gente criou o coffee. E aí, o bar voltado para a rua. Então, tudo isso tinha grande integração. Os fluxos que antes eram só nas calçadas entraram dentro do nosso projeto. Então, as pessoas começaram a circular ali, né? E aí o bar, que era voltado para dentro do restaurante apenas, ele começou a ser da rua, das pessoas, inclusive as que não estavam hospedadas. E aí alguns usos que a gente foi criando, até delivery tinha dentro do hotel. E aí a gente começou a explicar como o nosso conceito seria aplicado a vários tipos de terreno, desde lote de esquina, meio de quadra e lote de meio de quadra de 2 tipos, para mostrar que isso poderia funcionar bem assim em várias tipologias.
Aí foi desenvolvendo layout. Esse aqui, no caso, era um hotel que o pessoal do concurso dava e a gente tinha que fazer um trabalho em cima dele, né? Então, a gente trouxe a calçada para dentro, então, o mesmo pavimento, né? Para demonstrar que era uma coisa toda única, que poderia ser aplicada em várias cidades aqui. Então, a gente foi demonstrando vários desenhos, como se fossem em várias cidades do mundo. E aí, um board de materiais. Um board de sensações da área mais ali do bar e os espaços, como a gente imaginava, o material que a gente queria usar. Então, o que a gente fazia? Integração urbana, a gente queria trabalhar a chapa expandida, os móveis voltados para a rua, mobiliário industrial, um balcãozão de bar central. Então, tudo isso a gente demonstrava por meio de fotos. Mesma coisa do mobiliário. Então, a gente aqui mostrou uns móveis que a gente já tinha dentro do escritório e alguns colaboradores, e olha, isso aqui a gente desenhou para vocês, super funciona, móveis flexíveis, que tenha a ver com essa pegada industrial que a gente quer passar. E aí, a primeira ideia do bar, como a gente apresentou, ele bem fazendo parte de um equipamento urbano mesmo. E aí, a parte do restaurante, que a gente queria, o que a gente queria trazer de sensação para as pessoas com esse espaço, né? Mobiliário, o que a gente imaginava, comida rápida, então a gente vai ter uma janelinha ali voltada para a rua, para delivery. Mais móveis, tinha que ser uma coisa bem neutra, assim, que pudesse ser aplicada em várias cidades do mundo. E aí o render, explicando mais ou menos como seria implantada a nossa ideia, aí já tinha uma cara, já um conceito, né? E aqui a parte da recepção, era uma coisa, a gente queria sair daquela coisa do balcão da recepção do hotel, sabe? Era uma coisa mais jovem, despojada e tal. E a mesma coisa, mobiliário, aí misturava o office, a área qualquer pessoa poderia sentar lá e trabalhar, passar uma tarde, hóspede ou não. Era isso que o pessoal do hotel queria, assim, trazer. Era movimento para dentro do espaço deles. E uns móveis, inclusive um móvel que eu tinha desenhado num projeto lá atrás, num apartamento, a gente usou aqui e acabou sendo replicado. Era um móvel que qualquer estofador consegue executar. E aí mostrava como era essa parte dessa recepção, junto com o office, essa área, o living, né? E aí tinha essa arquibancada, as pessoas ficarem, bicicletário, uma bancada que pudesse ser interno, externo, pudesse ser usado por pessoas que estivessem simplesmente passando na rua ou quem estivesse no hotel mesmo. E aí ficou dessa forma, um equipamento, um grande banco, arquibancada, ora era mesa, ora era um banco, ora bicicletário. Umas imagens gerais. E aí, em alguns locais, seriam terraços também, nem todos a gente consegue ter. E aí, a gente também mandou uma ideia do que a gente queria, dos aplicativos, do que imaginava para cada espaço. E aí, aqui são fotos finais de Esse aqui foi de um hotel, foi, na verdade, o primeiro protótipo executado aqui em São Paulo. Hoje, esse quarto de 6 pessoas não fica vaga. A gente está tentando se hospedar lá para poder experimentar, mas nunca tem vaga. É um grande sucesso, assim. E aí, esse foi a fotos finais de um outro projeto que a gente fez só a parte das áreas comuns.
E aí as pessoas chegavam lá para se hospedar no Ibis e entravam e perguntavam onde era o Ibis, porque não reconheciam mais. E assim, a gente mudou todo esse conceito pelo mesmo custo que era antes, assim. E criamos todos esses espaços de convivência e a gente colocou nesse térreo também, acho que tem mais aqui para frente, onde está esse esponta, é uma pizzaria, um forno simples, pequeno, que a pessoa serve pizza em 3 minutos, e aí as pessoas começaram a consumir dentro desse espaço. Antes, os hóspedes sempre jantavam num restaurante que tinha perto, e aí eles começaram a jantar dentro do hotel, e hoje, com o dinheiro que eles ganham, eles arrecadam nessa pizzaria, eles pagam toda a parte operacional do hotel. E por conta dessa reformulação aí das áreas comuns, a nota dos quartos começou a subir. E subiu tanto e os quartos não tinham sido reformados. Subiu tanto que a equipe de marketing do Hotel Ibis foi lá ver o que estava acontecendo, por que estava tendo esse sucesso todo dentro do hotel. E aí era por isso, a gente mudou um espaço pelo mesmo custo e super funcionou. As pessoas usam o espaço, usam a arquibancada, as pessoas que estão hospedadas ou não entram mesmo, assim, e a coisa funciona. E aí, dito isso, toda essa parte aí da arquitetura, FGMF, eu começo a entrar na parte do design, porque eu acho que está muito ligado, assim, desde o meu processo de trabalho e desenvolvimento dentro da FGMF fez com que eu me interessasse pelo design, quisesse evoluir nessa parte, né? E aí, como parte do processo criativo, eu acho que entra muito uma construção de repertório que a gente ganha na busca desde de estudar, claro, ler e tudo mais, mas assim, viajar, visitar locais, estar sempre em contato com arte, com tudo, assim, acho que a arquitetura, ela está muito ligada para mim, dentro do meu processo criativo, no cotidiano das pessoas, no meu cotidiano, no meu trabalho, no meu lazer, em tudo. E ainda dentro dessas vivências, de experimentar mesmo o espaço, sabe? De visitar um local e sentar ali e ficar e ver as pessoas passarem, sentar num jardim que seja de uma obra que você acha bacana e ver quem chega ali, quem que aproveita e como as pessoas usam aquilo, sabe? Vivenciar mesmo a arquitetura. E aí aqui, tipo, sempre eu e o meu noivo hoje, meu namorado, desde a época da faculdade, a gente gosta muito e a gente acredita que isso é muito parte da nossa construção dentro para o trabalho dentro do escritório, como para o nosso trabalho na parte de design. Eu acho que conta muito, assim, essa construção de repertório, essa busca por estar sempre antenado no que está acontecendo, da arte, da cinema. A gente vai muito ao cinema, a gente visita muitas exposições, a gente gosta de viajar, a gente gosta sempre de estar visitando locais de arquitetura, então clássicos da arquitetura, a gente se enfia em locais assim, tipo, super difícil de chegar. A Ronchamp, lá a gente pegou numa cidadezinha no interior lá da França, e aí falou assim, vamos nos forçar a sempre visitar esses locais e entender por que são obras tão renomadas, entender esses grandes nomes, assim, do pessoal que a gente estuda, sabe, vivenciar mesmo a arquitetura, não só ficar mesmo lá dentro da sala, vendo nos livros, sabe, entender o que é isso, por que aquilo foi tão importante, por que a gente está estudando tudo isso. Então, assim, conhecer mesmo a arquitetura de perto, e aí é onde se mistura, acho que lazer e nossa profissão, acho que tá tudo muito ligado. Acho que eu não sei se isso é bom, se é ruim, mas assim, é engraçado que quando você tá no lazer, você tá trabalhando e vice-versa, assim. Mas eu gosto bastante de estar dentro, de visitar e conhecer esses espaços.
Aqui foi uma viagem que a gente fez nas Termas de Vals, do Peter Zumthor, que era um arquiteto que a gente gostava. Um professor apresentou para a gente no começo da faculdade, e aí era um lugar que a gente tinha muita vontade de ir. Então, a gente, tipo assim, juntou todo o nosso dinheiro e aí ficamos hospedados num hotel lá e tivemos essa experiência, sabe, de entender, super vale a pena. Eu acho que isso é muito importante, assim, para a construção, para o processo criativo. Você vai vivendo esses lugares e aí você vai vendo como que o arquiteto pensou naquele espaço, os detalhes que ele pensou, e isso você vai depois, putz, vou usar isso aqui num projeto meu, aquela ideia, putz, aquilo ali pode evoluir para uma coisa que eu posso usar em algum lugar, sabe? E aí você vai treinando o seu olhar, a fotografia é uma forma de você registrar esses momentos e você começar a treinar o seu olhar para a arquitetura, buscando sempre os alinhamentos, buscando sempre os enquadramentos, uma imagem bonita. E aí você vai refinando o seu olhar para reconhecer, assim, de fato, o ponto forte de cada projeto. Que era uma lavanderia da casa dos pais do Álvaro Siza. Então, tipo, no tempo que eu estive lá, eu procurava sempre visitar algum lugar e entender a história de cada local, de onde esse cara veio, sabe? Foi a primeira casa que ele morou, uma das primeiras. E aí, lá no comecinho, ele nem era arquiteto, ele tinha 14 anos. Quais eram as referências desse arquiteto, sabe? Onde ele cresceu, o que ele conheceu. E aí, essa era dentro da casa também, você vai criando. Isso aqui foi no dia que eu fui na frente da casa do Cisa para esperar ele sair pela janela, mas ele não saiu nem nada. Eu só consegui ver lá umas cadeirinhas dentro da janela dele e ninguém saiu. Saiu uma mulher lá meio assustada porque eu não saía lá da frente do prédio. E aí, visitar e entender e achar uma coisa legal e tirar foto e guardar e referência. É lógico que assim, pode ser que você use, pode ser que você não use, mas vai estar ali e vai estar mostrando e vai estar dentro da sua cabeça, fazendo você sempre pensar em detalhes e construir uma bagagem para ter ideias, para fazer parte desse processo criativo. Feiras de imóveis, acho que é legal a gente estar sempre antenado nessas coisas, visitar esses lugares, ter sempre acesso às novidades. Ah, não posso viajar, mas, internet tá aí com todo esse material também disponível. E aí eu acho que, viajar, de certa forma, é um ponto muito essencial, assim, para nós, arquitetos. Vivenciar a cidade, a cultura daquele local, a comida, ter experiência, sabe? É que tem uma mania de tudo que eu vejo, eu acho bonita, alguma textura, eu vou lá e tiro foto. Depois pode ser usado num board de acabamentos que eu apresente para um cliente, sei lá. E aí, dentro disso, no design, eu me envolvi sempre buscando ter acesso a pessoas que se interessem pelos mesmos assuntos, e aí a gente fundou um grupo de design, onde a gente se reunia sempre uma vez por semana para discutir nossos projetos, para conversar sobre design, para chamar pessoas para vir falar sobre os seus processos criativos e mostrar as peças e tal. E aí a gente se reuniu para participar de uma feira. Então isso foi meio que um empurrão para falar, vai lá e produz, sabe? A gente tinha um marco ali, tem uma feira que vai acontecer na data tal, então todo mundo vai lá e se vira para fazer o seu móvel e apresentar alguma coisa. Então, assim, às vezes a gente funciona num empurrão, numa pressão de eu tenho um prazo para cumprir, você vai e faz acontecer, sabe? Você começa a viver aquele problema e pensar e como, você pode resolvê-lo. E aí, a partir das suas vivências, das suas experiências, dos lugares que você já visitou, o que você viu na vida, é isso que vai te dar a bagagem
para poder realizar alguma coisa, para poder criar algo, né? E aí a gente participou de duas, essa já era em 2019, né? 2020 agora não teve, até não teve. E aí, tá, tem essa parte dos grupos de discussão. E aí, como o meu processo criativo se deu, assim, na primeira linha que eu fiz. Então, essa foi uma das primeiras casas que eu trabalhei dentro do escritório. Eu gostava muito na arquitetura da FGMF, como trabalham os materiais, essa mistura do concreto, o aço, a madeira, que eu gostava muito dessas composições. A partir disso, eu fui pensando na linha, eu pensei surgiu essa linha, a partir de uma composição de materiais. Eu pensei na linha hiato, que era essa composição, né? Madeira, aço e concreto, e aí eu pensei em como eu poderia usar isso. E aí esses elementos, como eles se configurariam, né? Na arquitetura, por exemplo, o concreto, a madeira, o aço, eles são protagonistas, né? Cada um com a sua força dentro de um projeto de arquitetura. E na escala do mobiliário, eles exerceram outras funções. Então, aí eu criei, tipo, as formas, aquelas formas da casa que eu vi, a transparência, eu fui pensando em como trabalhar. E aí foi onde surgiu a mesa, e aí tinha esses espaços vazios, e eu falei, poxa, acho que isso pode ser interessante ali, da pessoa, tipo, ter ali um apoio, uma coisa, mas aproveitar também esse vazio, isso é uma peça meio escultural, tem uma função. E aí surgiu esses desenhos, acho que fui feliz, assim, é uma peça que eu vendo bastante, uma linha que eu vendo bastante, as duas peças. E aqui em alguns projetos também. E aí teve essa composição de mesas que tinha essa mesma ideia dos materiais, o vidro, a transparência, a base forte pesada do concreto, e aí eu procurei criar algumas formas diferentes nessa composição, a delicadeza da madeira, do aço e ninho. E aí, numa segunda linha, uma vez eu estava visitando uma feira, e aí eu vi uns quadros e achei interessante esses desenhos, e aí essas moldurinhas me remeteram assim, tipo, putz, isso aqui pode virar uma mesa, sabe? Esses desenhos retangulares. E aí eu pensei em trabalhar com o aço, e aí como eu curvaria essas peças, e aí é onde eu lembrei que tinha a calandra, né? A gente vai, tipo, tem muito fornecedor que visita o escritório, a gente vai conhecendo, vai entendendo como que funciona. Então, você vai lá na fábrica de um serralheiro, alguma coisa, e aí eu vi que tinha a calandra é uma peça que curva o aço. E aí é uma chapa de 1 centímetro, espessa, parece que é um papel, parece que é um desenho fino de um desenho, daquele desenho lá que eu vi no quadrinho, super delicado. E aí eu pensei em trabalhar, desenhar algumas formas, e aí o vidro era simplesmente uma coisa que cumprisse o papel de tampo, de função mesmo, de apoio, e era algo que eu queria que não comprometesse a visibilidade das minhas formas. Então, o vidro mais claro que eu consegui, e aí simplesmente como um tampo. Eu apresentei também na MAD de 2019. E aí, durante a minha experiência aí de 1 ano morando lá em Portugal, eu falei, putz, tenho que me inspirar em alguma coisa daqui. Tem o CISA, pô, super cara, ligado aos detalhes. Então, isso aqui era uma biblioteca que eu visitei dele. Então, tipo assim, aquele papel que hoje a gente vê na nossa faculdade escrito Xerox,
que é aquela coisa para identificar a salinha, lá era uma coisa pensada em metalzinho, escrita na parede, alinhada com a pedra que tem, sabe, que está presente em todos os ambientes. Então, é uma coisa super bem pensada. Ele vai no detalhe da maçaneta, do fecho da porta. Então, é um cara que é muito ligado a isso, assim, vai da arquitetura até a maçaneta da porta. E aí eu fui sempre tirando foto, visitando várias obras. Essa foi uma obra que eu gostei bastante dele, que era uma capela ecumênica, não tinha nem luz elétrica, assim. Não tem água encanada, a luz eu acho que tem. E aí foi, tipo assim, era aquela coisa mais pura, mais sintética, bem pensada, mas que de uma delicadeza, de uma sutileza, sensibilidade que só o Cisa tem, assim. A gente visitando isso, a gente vai entendendo. Lógico que os livros são importantes a gente ler, mas visitar esses espaços e entender o que ele pensou, você sentar num banco de uma igreja e estar do lado da janela, que ele pensou numa certa altura para você enxergar o horizonte enquanto você estivesse rezando, isso você só entende vivenciando o espaço. E aí eu fui nesse lugar e gostei bastante, essa textura, acho que ele desenvolveu 50 tons de uma combinação de uma areia que só tinha nesse terreno, aí era no Algarve, e aí para poder criar essa massa da fachada. É a parte interna totalmente simples e elegante, assim, aquela coisa não precisa de muito, sabe? Não precisa de muito, assim, para você criar um espaço interessante, assim, o CIS, ele faz muito com pouco. E aí vai vendo os detalhes do mobiliário, que também era desenhado por ele. E aí, a partir disso, eu estou em desenvolvimento da linha Tuga, que era uma linha de madeira. Eu queria trabalhar um pouco dos encaixes e a junção de algumas peças dessa madeira. Pensei em trabalhar o encaixe, mas aí deixei meio que de lado, e aí tô desenvolvendo isso aí, uma coisa simples e que pode ser que vire uma linha em breve. E aí aqui a versão com encosto. Essa eu acho que eu vou lançar daqui a um tempo. E aí é isso, assim, então, meio que para falar, acho que falei demais, processo criativo, então é uma construção de repertório baseado em experiências, em vivências e como, tipo, sempre isso a gente consegue saindo sempre da nossa zona de conforto, sabe? É muito fácil e mais prazeroso você estar em casa no final de semana, descansando, mas assim, saia da sua zona de conforto, vá visitar uma loja, vá entender com um fornecedor o produto que ele tem para te oferecer, vai em museus, viaje, visite, seja curioso e tipo assim, visite restaurantes, hotéis. Você não consegue, tipo assim, eu queria conhecer um monte de hotel legal e não tinha grana para tudo isso. Eu ia no bar do hotel, pedia um drink, mas eu via como os detalhes daquele bar, o que o arquiteto pensou para aquele espaço, os detalhes do mobiliário, da iluminação e de tudo isso. Eu acho que é tudo você vai construindo, é uma bagagem, é lento, é de pouquinho em pouquinho e não é de uma hora para outra. E eu acho que faz parte, acho que, de todo o tempo que você estiver trabalhando, assim, não é só enquanto a gente está na faculdade, nem nada, acho que é para a vida, aonde mistura lazer com trabalho, é uma coisa incansável. Eu acho que isso é uma coisa, é o mais bonito e o mais desgastante da nossa profissão, mas eu acho que faz a gente sempre buscar coisas novas e ir atrás de sempre estar evoluindo. E é isso, pessoal. Obrigada. Obrigada, Dê. Acho que eu falei pra caramba, né?
Nada, foi só uma horinha, nem foi pra caramba. Eu tirei aqui a tela? Tirei, né? Ainda não, tô aparecendo aqui. Ah, peraí, então. Onde que é mesmo que eu faço? Você compartilha e daí você liga a sua Parar câmera. de compartilhar, isso. E agora? Agora você liga a sua câmerazinha do lado do telefone. E... Bom, Dê, obrigada. Eu acho assim, a sua palestra é bacana, eu olhando assim como professora, porque a gente vê na prática, em projetos que vocês já fizeram, já executaram, o que a gente vive falando para os alunos, né? Tem professores aqui que não vão me deixar mentir, que a gente fica falando de pensar na questão de sensação. Acho que isso que você falou de vivenciar o espaço é justamente porque a arquitetura, ela traz sensações. Então, como é que isso, em sensação, vai ser para você, né? Então, assim, essas questões de pensar no cliente, pensar quem quer ser o público-alvo, estudar quais são as expectativas, são coisas que a gente fala em sala de aula, assim, incansavelmente. E ver isso nos projetos mostra que realmente é uma coisa que a gente fala e que é a realidade, precisa ser feito, né, dentro de um projeto de arquitetura. E, assim, o que eu gostei bastante foi aquela parte do bar, do Ibs. Ah, boa! Tá fazendo sucesso esse bar. É porque é aquilo, né? Você traz a cidade para dentro da sua edificação, você gera mais movimento, você gera mais segurança. Então, assim, você tem toda uma integração que é muito bacana, né? Então... E geralmente os hotéis, eles têm super uma infraestrutura super montada para atender, tipo, meia dúzia de pessoas. Então, a gente está usando isso, está gerando renda, gerando movimento, e movimento gera movimento, e aí vai indo, sabe? Exatamente. E principalmente, às vezes, para uma cidade que é sazonal, às vezes, né, você não tem um público que está hospedado lá, mas você tem outras rendas para o hotel, né? Então, isso é bacana. É pensar mesmo no seu cliente, né? No que vocês estão propondo. Pessoal, tá aberto aí se alguém quiser fazer alguma pergunta para Desirê, alguma dúvida, se quiser levantar a mãozinha aí para falar alguma coisa. Tá fácil assim, ninguém? Eu quero fazer uma pergunta. Oi. Boa noite, tudo bom? Boa noite, tudo bem? Excelente sua palestra, sim. Fiquei maravilhada com cada coisa que você mostrou. Quando você mostrou aquela parte da concepção, né? Passou um pouco rápido ali para mim e bem na hora minha internet deu uma travada. Mas dentro desse processo, qual que é a sua busca, assim, primeira, né? Você teve aquele contato com o cliente, em um momento você fala que às vezes você nem conhece o cliente e tem que fazer uma proposta, né? E a gente tem essa percepção muito forte com a entrevista, né? Quando você não conhece, principalmente o seu cliente, qual que é o seu ponto assim de start para você pensar um produto para aquela pessoa? Geralmente, quando a gente não conhece ainda, tipo, o pessoal da arquitetura, os sócios, eles tiveram um primeiro contato com o cliente. E aí, em estudo preliminar, a gente entra para deixar aquele espaço bem ambientado e bonito. Então, a gente pensa em conjunto com a arquitetura, o que ficaria bom para aquilo. Para o cliente, até às vezes, nem era aquilo que ele estava pensando, vai ser o primeiro contato com o projeto, mas a gente quer mostrar o que a gente acredita no primeiro momento. Então, aí, às vezes, se você pegar uma coisa que a gente fez em estudo preliminar, que foi pensado de acordo com a arquitetura para trabalhar junto, o cliente faz inúmeras revisões. Putz, não era nada disso que eu estava pensando, aqui não tem minha cara, vamos mudar, gosto mais disso, gosto mais daquilo. Depois acontecem muitas revisões, mas num primeiro momento é pensado como, assim, o que a gente acredita que ficaria legal de acordo com a arquitetura que foi pensada, sabe? Certo. E dentro desse processo, né, você falou que gerencia uma equipe. Cada um tem uma função específica. Como que isso funciona dentro do dia a dia?
Não, na verdade, lá no escritório é separado por equipes de arquitetura, projetos de arquitetura, que daí imagina, da parede para dentro, e a nossa equipe, que são projetos de interiores, que é da parede para fora. E aí, hoje minha equipe está com 7 pessoas, e aí cada um é responsável por 2, 3 projetos. E aí participa desde a etapa de estudo preliminar até o final, todas as etapas a pessoa é responsável, sabe? Passa por tudo, aquela parte de estudo preliminar, anteprojeto, propondo acabamentos, marcenaria, depois vai para o executivo, depois vai para a produção até o final. Então é uma construção ali de uns 2 anos de relacionamento com as pessoas, sabe? Do começo ao fim. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, Paula. Mais alguém, gente, quer fazer algum comentário? Quer tirar alguma dúvida com a Desirê? O pessoal tá meio tímido. Tem os comentáriozinhos ali no chat dele, que você pode ver também. Eu vi aqui. Fiquei encantada com a incrível do processo criativo. Parabéns. Obrigada, Kathleen. Lindos projetos, que é maravilhoso, com os detalhes da apresentação incrível, organização dos pensamentos. Gente, eu achei que eu falei, tipo, super enrolada, que às vezes... Isso eu já achei sensacional. Obrigada, Rosa. O que é bacana mesmo é essa questão de processo criativo, né? Então, assim, às vezes um objeto, como você falou, vai ser a inspiração para um mobiliário, para um painel, ou para... Exato, aí, assim, cada um tem o seu. Por exemplo, o Gabriel, com quem o meu namorado, ele fica assim, é até meio estressante, acho que para ele mesmo. Ele não desliga, sabe? Então, ele vai sempre procurando uma solução para um problema que nem existe ainda. Então, tudo para ele é inspiração, tudo ele tá maquinando ali, o que um objeto interessante que eu vi na rua pode servir para mim. Então, aí ele vai. Às vezes a gente visita uma exposição, aí eu já vi a exposição, cansei, fui para um lado, fui para o outro, e ele tá lá ainda, senta, olha, desenha, aí não sei o quê. E aí sai bastante coisa, mas esse é o processo dele. O meu é muito assim, vivi aquilo, presenciei aquilo, tirei foto, aí aquilo depois para mim surge uma ideia do nada, assim, mas não é que é do nada, mas é aquilo que você viveu e que aí o problema surge para mim, eu penso, putz, eu vi isso em algum lugar, e aí as coisas vão acontecendo, sabe? É muito mais assim, do que eu busco, do que eu vou atrás, do que eu vivo e que daí em algum momento pode ser usado para mim. É dolorido, é delicioso, é dolorido, porque assim, é seu lazer, não mesmo sendo que você está trabalhando, uma coisa mistura com a outra, não é fácil, você tem que estar sempre numa busca constante e é assim, eu acho que é assim que a gente tem ideia, né? Que vai alimentando a gente, porque as coisas assim não vai surgir do nada. Ai, putz, do além vai vir na sua cabeça. Não é uma construção mesmo. É o que a gente sempre fala, de ter referência, né? Dar repertório, que quanto mais repertório você tem, mais fácil você consegue resolver aquele problema que você vai ter futuramente, né? Ou que nunca tem esse problema. Mas se isso acontecer com você, você vai falar, nossa, fulano de tal resolveu isso dessa forma. Será que eu consigo adequar uma solução parecida? Né? Então, é realmente a construção do nosso repertório. E, como você falou, cada um vai ter uma forma de fazer isso. Às vezes é com foto, com experiência. O Gabriel, né? Ele é com desenhos, né? E cada um vai desenvolver essa forma de ter o seu repertório. E assim, que nem quando recebo alguém no escritório para fazer uma entrevista e fala assim, putz, eu amo demais o arquiteto tal. Eu falei, você ama? Quais obras você conhece? Sabe, conta um pouco mais sobre as obras. E às vezes as pessoas empacam, assim, porque fica muito aquela coisa assim, tipo, visual, superficial, e tipo assim, amo o arquiteto, beleza, deixa eu ir a fundo ali no que ele está fazendo. Deixa eu procurar as coisas, deixa eu entender o que ele pensou para cada espaço, ou visitar isso, sabe? Tem muitos que a gente
tem acesso aqui no Brasil e tal, ou você vai viajar, sempre procure pelo menos uma outra obra visitar, assim, eu acho que isso faz total diferença, assim, pra gente. É verdade. Viajar mais. Nossa, tô louca pra viajar. Essa pandemia aí tá... Só para complementar, antes de você encerrar, Nayara, com ela, você comentou essa questão de revisões, né? Inúmeras revisões. E eu acho que a gente está dentro, né, de uma palestra para estudante que eu acho que é muito pertinente reforçar, porque às vezes dentro da sala de aula, né, a gente sabe que o aluno fica com muita, não vamos colocar uma palavra muito forte como raiva, né, mas ele fica muito desgostoso com tantas alterações dentro de um estudo de projeto. E isso faz parte do processo, né? Depois que você está dentro do mercado de trabalho, isso não acaba. São inúmeras revisões e começa dentro da sala de aula, né? E aí é você entender que às vezes o que você acha que é bom para você não é bom para o cliente. E aí ele vai pedir para você mudar porque ele não está feliz, não porque ele não achou bonito, mas aquilo não vai funcionar para ele. E aí é legal que isso vai te desafiando a sempre buscar alternativas para você não sair do seu conceito, não desvirtuar o seu projeto, mas conseguir atender às expectativas do cliente. Aí saem coisas bem legais, assim. Eu aprendi numa palestra do Márcio Kogan esses dias, que assim, a gente sempre faz um projeto 7. E aí o cliente, ele vai fazer você chegar num projeto 10 ou num projeto 4. E aí isso envolve muito trabalho, muito suor, muita revisão. E tem cliente que vai ser super, tipo, ter ideias legais e vir com coisas construtivas para o projeto, mas tem cliente também que é difícil, e aí faz parte da vida, você tem que saber lidar, você tem que saber a hora de você ceder, ou não, saber o que você deve brigar para defender o seu projeto. E faz parte do trabalho, né? Acho que é toda uma construção, você saber lidar e ter esse jogo de cintura aí. Ou seja, pessoal, quando a gente está pedindo para vocês revisarem, revisem sorrindo. Exatamente. É tudo para ficar melhor. A intenção é ajudar, né? Exato. Mas alguém, gente, quer perguntar alguma coisa? Quer fazer algum apontamento? Então, Dê, vou finalizar aqui contigo. Quero agradecer de novo pela sua presença, pela palestra, por ter essa disponibilidade com a gente. A gente sabe que é corrido, mas a gente fica muito feliz de ter você participando aqui com a gente. Acho que enriqueceu muito. Acho que essa semana a gente está com sorte, assim, até por conta da pandemia, de poder trazer gente de vários lugares, poder conversar, poder ter novas experiências. Então, quero te agradecer demais pela sua participação. Vocês, pelo convite, sempre que quiserem, eu estou disponível, eu adoro conversar e falar e contar um pouco mais, aprender também, eu acho super legal. Ótimo. E só para lembrar, gente, quem está aqui, que quiser o certificado aqui da nossa conversa com a Dê, não esqueçam de preencher o link que está aqui no chat, que vai ser certificado de 1 hora, tá? Então, façam aí o preenchimento. E é isso, agradeço muito a participação de todos e obrigada. Tchau, pessoal, um beijo. Até mais, beijo, Nay. Beijo. Tchau.